alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Caríssimo professor Jack, parabéns, 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 viu? Falou com maestria, com excelência, com autoridade, como alguém que sabe o que está falando e conhece sobre o assunto. Professor, o senhor fez algumas vezes o senhor nos provocou aqui a reflexões. E o senhor usou uma fala durante sua palestra que eu achei muito interessante, por sinal, que muita gente acha que o católico ele comete idolatria por conta do uso de imagens. E o senhor disse que há uma diferença entre adoração e veneração. O senhor pode explicar melhor isso para nós? Achei muito interessante essa sua fala, me remeteu, inclusive, àquele movimento que houve durante a Idade Média entre o século VIII e o século IX, dos iconoclastas que combatiam imagens, né? E a Bíblia, como o senhor bem pontuou, está cheia de imagens. No Antigo Testamento mesmo, o Pentateuco mostra que Deus dá ordem para Moisés construir uma arca, e em cima dessa arca tem querubins. Então, assim, quando a gente olha para o texto bíblico, se a gente for procurar aqui, a gente vai citar uma série de imagens. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós aí essa diferença entre adoração e veneração, por gentileza. Bom, é muito importante nós lembrarmos, primeiramente, o cristianismo, desde o início, ele usa imagens. Sempre usou imagens. As primeiras imagens que se tem de Jesus são do século 3 e 4. Antes da imagem pictográfica de Jesus, os cristãos usavam símbolos para representar Jesus e para representar aquilo em que eles acreditavam, como o peixe, como a âncora. Então, que são imagens. As primeiras imagens de Jesus, por exemplo, eram imagens decalcadas do Império Romano. Então, Jesus era representado sem barba, era imberbe, e Jesus era um jovem de toga. Muitas vezes Jesus era representado como um filósofo. Basta nós irmos às catacumbas de Roma, por exemplo, para vermos isso. Ou antes, havia uma cidade na divisa do Império Romano com o Império Seleucida, ou do Império Persa, chamada Dura-Europos. Essa cidade, por exemplo, mesmo a sinagoga de Dura-Europos era de cima a baixo, completamente repleta de imagens. Só para vocês verem. Não esqueçam. E a igreja cristã também, a Domus Ecclesia, que eram as primeiras igrejas que, na realidade, eram... as reuniões dos cristãos eram em casas. Domus, que é casa, né? Ecclesia, a reunião de casas. Então, é importante nós lembrarmos isso. Dentro do Império Romano sempre teve imagens, sempre se buscou imagens. Agora, nós temos uma diferença muito grande entre adoração e veneração. Adoração, que a Bíblia condena e que a igreja sempre condenou, é aquela em que eu transformo um ser inanimado qualquer e digo que esse ser é o Deus. Eu pego um pedaço de madeira e digo, este daqui é o Deus fulano de tal. São Paulo vai dizer isso, e nós vamos ter explicações. Não São Paulo, desculpe, São João Damasceno, que foi daquelas pessoas que mais lutou contra a onda iconoclasta que houve no século VII. Ele dizia o seguinte, quando um Deus desse de madeira cai, queima, ou os bichos simplesmente comem, é só fazer outro.
Pronto, você faz um outro e coloca no lugar. Ele continua sendo um Deus. Então você pega isso, você pega uma madeira e você transforma o vazio num Deus. E você adora aquele Deus. Da mesma forma que os hebreus fizeram com o bezerro de ouro. Então eles pegaram um bezerro de ouro e adoraram o bezerro. O bezerro é o Deus. Acabou. Isso é adoração. Isso é adorar esse animal, como se fosse um Deus. Venerar é muito diferente. Venerar é buscar na cópia a lembrança do outro. Da mesma forma, da mesma maneira que nós pegamos uma fotografia de um ente querido, e quando eu quero lembrar de um ente querido, eu pego a fotografia. Por quê? Porque a nossa memória, ela vai esmaecendo as imagens. As imagens vão esmaecendo com o tempo. Então, a fotografia, ela vai fazer com que aquela imagem do passado, ela volte à tona. Da mesma forma que eu falei para vocês que os romanos faziam com a imago. Eles não iam para frente da imago dos falecidos e diziam que aquele imago era o falecido. Não, é óbvio que eles sabem que o falecido não é aquela imagem. Da mesma forma que o católico não adora imagem. Isso não é idolia, não é idolatria. Não, porque a idolatria é algo completamente diferente. Você pega, é como se você pegasse a imagem e diz, isso é o que não é. Então há uma realidade extremamente grande e diferente. Daí aquelas duas palavras que eu falei agora há pouco. Eikon. Se eu pego uma imagem, um crucifixo, por exemplo, e eu vejo aquele crucifixo, eu não vejo naquele crucifixo Jesus Cristo. Não, como é que eu posso ver? Aquilo me rememora Jesus. É completamente diferente do que eu pegar o bezerro de ouro, vamos voltar ao bezerro de ouro, e dizer que o bezerro é Deus. Daí a questão da idolatria. E a idolatria é a palavra ídolo, que significa, no grego, que representava a palavra eidolon, ou seja, é aquela imagem esmaecida, é aquela imagem do sonho, é aquela imagem do pensamento, é aquela imagem que não é da concretude. Então eu não preciso pegar uma estátua qualquer e dizer que aquilo é ou não é um Deus. Tanto faz. Não sei se ficou claro isso. Com certeza ficou, professor. Ótima explicação, ficou muito claro. Bom, professor, o pessoal está gostando da palestra, está tendo uma série de comentários aqui no YouTube. E eu não sei qual é o nome, mas está identificado assim, Pinturas e Decorações. E ela faz uma pergunta muito interessante, ele, né, acredito que seja ele, faz uma pergunta muito interessante. A iconografia religiosa tem a intenção deliberada de domesticar o sagrado selvagem? Olha que coisa interessante. Vou repetir. A iconografia religiosa tem a intenção deliberada de domesticar o sagrado selvagem? Bom, é interessante essa pergunta, porque a ideia da iconografia, a princípio, uma das buscas das pinturas nas igrejas, não digo domesticar, mas era a ideia de ensinar, era a ideia de propagar a fé. Por quê? Porque muitas pessoas eram analfabetas. E aquilo que eu disse para vocês, a ideia da palavra e da imagem sempre andaram juntas. A própria iconografia é isso. Iconografia vem da palavra ícone, que vem de icon, que é a imagem,
e grafia vem de grafê, que é escrita do grego. Então, é escrita de imagens. Então, a escrita das imagens, as imagens escritas, como se fossem palavras, eu não vejo como domesticar, mas eu vejo como dialogar, facilitar, tornar clara a mensagem evangélica. Existe na nossa sociedade aquele velho ditado que diz: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então a ideia é essa. A imagem ela é um facilitador. Só que sempre lembrando, a imagem sempre é individual. Em que sentido? O artista ele pode pintar uma imagem qualquer, mas é a visão dele. Não necessariamente é a minha visão. Eu posso acatar ou não. Quando nós vemos, por exemplo, as imagens de Jesus espalhadas pelo mundo, nós temos Jesus negro, Jesus índio, Jesus esquimó, Jesus japonês, Jesus chinês, Jesus de olhos claros, Jesus de olhos de cabelos loiros. Não importa. O que importa é aquilo que eu disse, é a rememoração daquela pessoa. A ideia é essa. Jesus, nós não sabemos qual era a cor dos olhos. Provavelmente eram castanhos. Nós não sabemos a cor da pele. Provavelmente eram escuras. Porque se o Evangelho está dizendo aquilo que está dizendo, Jesus caminhava o dia todo. Se o cara caminhava o dia todo, é impossível o cara ter a pele branca de tudo. A única certeza que eu tenho em relação à feição de Jesus, eu vejo pelo Sudário de Turim. Jesus, por exemplo, havia cabelo comprido? Sim, no Sudário de Turim mostra. E diante das minhas pesquisas, mais de 30 anos estudando o Sudário de Turim, bom, quem não sabe o que é o Sudário de Turim, é um pano que se acredita que cobriu o corpo de Cristo no sepulcro, e que existe até hoje. Então, pelo Sudário de Turim, havia realmente um rabo de cavalo, que era um costume galileu. Por isso que quando a gente lê a Bíblia ou vê algumas coisas que falam dos galileus, as pessoas já falam, pô, aquele é galileu. Porque eles conheciam Galileu pela aparência e pelo sotaque, provavelmente, né? Então é isso que eu vejo. Eu não vejo como uma forma de domesticar, mas eu vejo como uma forma de ensinar. Legal, muito bom, professor. Ele ainda faz uma outra pergunta, que é a seguinte: a visão de Adão e Eva como mito, que faz alusão à criação da humanidade, aí ele coloca entre parênteses Adão, né, referindo-se à humanidade, não o Ish, não implica diretamente na sistemática, ou seja, na teologia sistemática, hamartiologia, pecado original, e na soteriologia, doutrina da salvação. Não sei se ficou claro para o professor. Ele está querendo dizer se a imagem de Adão e Eva lá no Éden, a questão da queda, se esse mito não implica diretamente na teologia sistemática. Cara, eu acho essa pergunta maravilhosa, cara, porque é um dos questionamentos que eu faço também. É muito importante nós lembrarmos o seguinte, isso é um ponto de vista meu. Óbvio, volto a dizer, Adão e Eva não existiram. A própria ideia do pecado original é uma criação de Santo Agostinho. Não havia ideia do pecado original. A ideia do pecado original, para a Igreja Oriental, não existe. Eles não têm a ideia do pecado original. A ideia do pecado original é católica, cristã, ocidental. E quando eu digo católica, cristã, ocidental, eu estou dizendo todas as igrejas que vieram da Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Católica é o todo. O catolicismo não é romano só. O catolicismo engloba as igrejas orientais e a Igreja do Ocidente. Então, a ideia do pecado original é ocidental. É Santo Agostinho. É algo que... Aí eu ainda vou mais. Eu vou mais fundo ainda. Deus, ele tem os seus próprios caminhos que nós desconhecemos. Por exemplo,
eu não acredito em Moisés. Eu não consigo ver Moisés como uma figura que realmente existiu. Eu não consigo ver José do Egito como uma figura que tem existido. É algo, se você para analisar, não há nada, arqueologicamente falando, que prove ou que comprove, por exemplo, José do Egito. Os egípcios, pessoal, eram pessoas, eram um povo extremamente metódico. Tudo eles escreviam. Nas catacumbas, nas pirâmides, nos sepulcros, nos túmulos, eles escreviam em tudo. Nas paredes, nos templos. Não há nada sobre José. Não se fala nada sobre Moisés. Agora, eu vejo, por exemplo, que o povo hebreu, isso é um ponto de vista meu, provavelmente eram pessoas do Egito que fugiram ou de uma perseguição, que era um povo provavelmente adorador de Atom. Vocês devem saber que quando nós falamos, muitas pessoas falam assim, os hebreus foram o único povo que adorava um único Deus. Não. Houve um período no Egito em que Akenaton, era um faraó, ele aboliu todos os deuses. E houve um único deus que eles adoravam, que era Atom, que era o deus Sol. Quando Akenaton morre, a imagem dele foi apagada da história. Eu acredito que os seguidores desse Atom, que era esse deus, provavelmente podem ter sido os egípcios. Entenda uma coisa, a palavra, ela aceita, a palavra minto, o papel aceita tudo. Eu posso criar mitos para justificar a minha vida, para justificar isso, justificar aquilo. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque isso pouco importa para a história da salvação. Porque a partir do momento em que eu acredito, e eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que há um Deus e que esse Deus veio até nós. E aquilo que passou, que está muitas vezes no Antigo Testamento, volto a dizer, são histórias e muitas vezes são histórias míticas. E quando eu digo que são histórias míticas, eu não estou menosprezando a Bíblia. Eu estou dizendo que o homem não tinha, naquele momento, a capacidade cognitiva de tentar explicar aquilo que para ele é inexplicável, pessoal. É algo, muito, é por isso que eu digo para vocês a questão do preconceito. Se nós não rompermos com determinados preconceitos, nós não vamos conseguir. É uma coisa que eu vou dizer, que eu vejo, que para mim é muito claro. Eu sempre dizia para os meus alunos do mestrado, eu dizia o seguinte, vocês estão aqui, vocês querem ser mestre, ótimo, legal. Só que se preparem, que a partir do momento que vocês sentarem aqui, vocês vão aprender uma coisa que se chama sofrimento. Por que sofrimento? Porque tudo aquilo que a gente acredita em uma determinada época, tudo isso é rompido. E eu digo isso para vocês, pessoal, porque eu sou uma pessoa extremamente crente. Eu sou uma pessoa extremamente cristã, eu sou católico romano. E sempre acreditei. Eu quis ser padre. E continuo indo à missa. E eu, apesar de tudo que eu estou falando aqui, e eu gostava quando os meus alunos achavam que eu era ateu. Porque quando os meus alunos achavam que eu era ateu, isso mostrava para mim que eu estava no caminho certo. Porque eu aprendi a separar o Jack professor do Jack crente. Porque eu sou um cientista e eu trabalho com fatos. Eu trabalho com fatos. Agora, é óbvio que isso que eu estou falando para vocês neste momento, vocês acham que todo mundo
tem condição de receber ou de compreender o que eu estou falando? Não. Vocês acham que todos os padres, por exemplo, o padre ele só fala isso? Não. Você acha que eles não sabem, que eles não buscam, como muitos pastores também, eles não buscam saber isso? Eles não buscam entrar nesse conflito interno? Sim. Mas eu digo que é aí que você prova a verdadeira fé. Porque a fé não é uma fé de cordeiro. Não é aquela fé tapada que meus pais me ensinaram e eu acato como se fosse um bezerro, ou como se fosse um cordeiro. Não! A fé é questionamento. A fé busca, muitas vezes, a própria razão. É óbvio que nem todos, graças a Deus, vão por esse caminho. E não deveriam ir por esse caminho, porque é um caminho de sofrimento. É um caminho de sofrimento. Então, agora, voltando à questão da pergunta, é isso. Eu não vejo que isso possa interferir no plano da salvação por um motivo óbvio. Nós não temos a plena certeza e a claridade plena dos desígnios de Deus, por exemplo. Quem somos nós? Não temos. Nós não temos. Num determinado momento, aparece alguém nascido, segundo se diz, de uma virgem, e que começa a fazer milagres e que de repente é morto numa cruz. Na época de Jesus, só para vocês terem uma ideia, havia tantos messias, tantas pessoas faziam curas, mas por que só Jesus ficou? É isso que eu me questiono e é isso que eu busco. Aí eu vejo no Evangelho o quanto as palavras de Jesus são poderosas e o quanto essa pessoa é poderosa. E é isso que eu vejo. Agora, se mexe exatamente no plano, eu não vejo que isso possa interferir, apesar de já ter questionado isso também. Muito bom, professor, show de bola. Eu estava ouvindo o professor falando e pensando como é bom eu já ter trabalhado algumas questões com os alunos. Aqui na FAEP, a gente diz para os alunos o seguinte: primeiro semestre a gente pega um pouco leve, porque o aluno está chegando, é um choque cultural. Segundo semestre a gente vai apertando um pouquinho mais, no terceiro mais, aí no quarto a gente empurra de escada abaixo, a gente diz assim, né? E uma das coisas que eu trabalhei nesse semestre agora com os alunos foi exatamente isso sobre Moisés, que não há provas científicas da existência de Moisés, provas arqueológicas, nem no Egito. A gente vê relatos na Bíblia. E aí eu disse... Você quer saber de uma coisa? Olha, Rui, nem Davi, nem Salomão tem nada. Não existe nada que comprove que existiram. Pode até ser que tenham existido, mas deveriam ser algo tão pequeno, tão insignificante, que não ficou marcado na história. E nós colocamos, por exemplo, como Salomão, um grande rei, Cara, desculpa, mas não existe nada. Se fosse tão grande, existiria resquícios. E nada disso é comprovado. Infelizmente, existem aquelas pessoas que querem comprovar. Eu me lembro, desculpa eu ter te cortado, mas eu me lembro, alguns anos atrás, as pessoas começavam a publicar fake news dizendo, olha, encontraram esqueletos de gigantes para provar, por exemplo, a existência de Golias. Só que a pessoa esquece que se Golias existiu, o gigante Golias deveria ter 1,90 m. Isso era um gigante. Para uma época que as pessoas tinham 1,50 m, 1,60 m. Não é gigante como nós imaginamos, que tem 4 metros de altura.
Então as pessoas criam ideias e eu não consigo enxergar isso como algo positivo. Porque se eu digo que eu acredito em alguém que diz que é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho de buscar a verdade, porque a verdade vos libertará. É isso que diz o Evangelho. Agora, eu não posso empregar mentiras, eu não posso buscar fake news, por exemplo, usando a palavra fake news, para tentar persuadir os outros a acreditar naquilo que eu acredito. Infelizmente, desculpa eu ter te cortado. Não, professor, que isso. A ideia é essa mesmo. Inclusive, eu digo para os alunos, eu sou pastor, estudo teologia desde o ano 2000 e às vezes eu digo para os alunos o seguinte, gente, o motivo de ser um mito, isso não tira a minha fé, porque o mito ele tem um propósito. Esses dias eu comentei com os alunos na sala o seguinte, aquela história da Branca de Neve, né? Quando a bruxa olha para o espelho e pergunta, existe alguém mais bonito do que eu, mais bonita do que eu? E aí o espelho diz que existe. E aí eu, meditando naquela história em quadrinho, eu comecei a pensar, tem tanta gente que quando ouve o que não gosta, ele se transforma. Eu comecei a tirar uma lição daquilo. E aí eu comento com os alunos o seguinte, se a gente consegue tirar uma lição de uma história em quadrinho para aplicar nas nossas vidas, será que a gente não consegue tirar de um texto bíblico? Porque esse é o propósito do mito, inclusive, também nos ensinar, nos passar sabedoria, nos trazer memórias, como o professor pontuou. Então, apesar de não encontrar provas, isso não quer dizer que eu não possa olhar para o mito e encontrar coisas boas que eu possa tirar de lá, porque ele tem um propósito. Eu sempre digo... A gente não pode esquecer o seguinte, a fé, ela não pede explicação. A fé não é explicável. Daí o dogma. O dogma é inquestionável. Ou você acredita, ou você não acredita. Não há meio termo, diferentemente da linguagem científica. A linguagem científica não pode ser dogmática, porque a partir do momento que a linguagem científica se torna dogmática, ela deixa de ser ciência e ela passa a ser religião. A ideia é essa. Então é importante nós sabermos isso. Então é isso. Se eu tenho fé, eu tenho de acreditar. Acabou. Agora, por quê? Não tem porquê. Não tem porquê e acabou. Eu aceitei a fé que eu tenho, eu questionei a fé que eu tenho, meus pais me deram essa fé. Eu questionei depois de um certo tempo, eu li, eu fui atrás, eu passei por aquele período turbulento da adolescência, aquilo em que eu comecei a não acreditar mais em nada, e eu fui provando para mim a fé. Acabou. Então, eu usei a minha racionalidade para tentar provar aquilo que para mim valia a pena continuar. Grande parte das pessoas da minha área, ou que tem o meu nível intelectual, por exemplo, não acreditam em nada. Eu continuo acreditando e eu sinto a presença desse Deus constantemente e continuo escrevendo sobre isso. E continuo aqui, nesse momento, eu estou falando sobre isso. Eu acho que isso é importante. Só que a gente tem que lembrar isso. O dogma é inquestionável. Acabou. A ciência se questiona. E a ciência, ela se quebra. Porque hoje, aquilo que eu digo que é verdade na ciência, amanhã deixa de ser. Na religião, não. Aquilo que é verdade continua. Porque é o dogma. Se você não aceita, pula fora. Pula fora. Você cria a sua própria religião, a sua própria igreja, e não tem problema. Bravo, professor. Muito bom mesmo. Pessoal, tem muita gente produzindo coisa séria, tem material bom. Isso que o professor Jack acabou de falar. O professor doutor Rogério de Lima Moura,
eu acho que é isso, é Rogério de Lima Moura de Lima, um negócio assim. Ele foi aprovado agora no final do ano passado, lá na Unesp, e uma das coisas que ele defendeu foi exatamente essa, de não haver provas materiais da existência de Moisés. E a tese dele, inclusive, está na internet para quem quiser pesquisar, para quem quiser ler, e foi aprovado com louvor ainda, numa banca só de especialistas, pós-doutores que entendem do assunto. Então, o que o professor Jack está falando são assuntos fundamentados, são pesquisas sérias, e é isso que a gente está tentando passar para você aqui no canal, tá bom? Muito bem, deixa eu fazer outra pergunta aqui para o professor. Bom, a Samara, eu acredito que de alguma forma o professor já explicou quando fala de rememorar, mas eu vou transmitir aqui a pergunta. A Samara, que é aluna aqui da FAEP, ela está no primeiro semestre, ela pergunta o seguinte: então, quando falamos sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, não podemos usar o Apocalipse? Bom, a priori não, porque isso não tem sentido. Arrebatamento, cara, desculpa, são coisas que eu não... A gente tem que entender o seguinte: o fim dos tempos é a morte. É a morte. Quando você morre, você é julgado. Quando você morre, você já é arrebatado, acabou. O Apocalipse, ele vai mostrar exatamente, volto a dizer, aquilo que a igreja, pela qual a igreja passava. Então, é mais uma palavra de alento, é uma palavra de esperança, é uma palavra de amor àqueles cristãos que estavam sofrendo perseguição, de modo especial, sob Nero. Por exemplo, o próprio número 666, isso é uma gematria, que significa Nero, imperador de Roma. Ao pé da letra, jogando, tentando... Porque o que é isso? Os hebreus, eles gostavam muito de pegar números e fazer, como é que eu posso falar? Criar enigmas com os números. E São João acaba fazendo isso. O número da besta, na realidade, é isso. Era Nero. Por que era Nero? Porque quem era o imperador que estava perseguindo os cristãos naquele momento. Então, a ideia toda é essa. Lembrem, pessoal, o Apocalipse é um livro, assim como partes do livro de Daniel, como partes do livro de Ezequiel, são livros que buscam, por meio da alegoria, traduzir o estado de espírito de um determinado povo numa determinada época. Então, eu não consigo enxergar isso como a parousia que a aluna falou. Que a ideia toda é essa ideia de parousia, que é a ideia da vinda, ou da segunda vinda de Cristo, entendeu? Exato, professor. Eu não sei se o senhor conhece essa pessoa que eu vou citar aqui, o nome dela é Mariana Mascarenhas. Ela diz o seguinte, a pergunta dela, né? Em uma sociedade polarizada como a de hoje, que elementos podemos usar para auxiliar os indivíduos na leitura aprofundada das imagens que nos cercam, considerando seus referenciais e contexto? Uma pergunta muito séria e muito pertinente. Nós precisamos, primeiramente, é aquilo que eu disse no início. Primeiramente, nós precisamos acreditar no poder da imagem sobre nós. Enquanto nós negarmos o poder da imagem sobre nós, é muito difícil com que haja, por exemplo, uma mudança social a partir da imagem. Porque nós tivemos há pouco tempo, como nós ainda estamos vivendo no Brasil, um período turbulento em que a mentira passou a ser verdade e a verdade passou a ser mentira. Mas por que isso? Porque o poder da imagem de determinados grupos, ou o poder
que esses grupos têm em manipular as imagens é tamanho que as pessoas acabam não conhecendo, não sabendo distinguir uma imagem da outra. Por exemplo, eu com a Mariana, nós criamos um canal aqui no YouTube chamado Imagens em Foco. A ideia do canal foi exatamente, desde o início, mostrar como a imagem, qual o papel da imagem na sociedade e qual o papel de nós, enquanto educadores, em mostrar para o outro esse poder. Tenho um poema meu que eu digo o seguinte, em relação à palavra, eu digo assim, quem domina a palavra, ou domina o mundo, ou não se deixa dominar por ele. A mesma coisa eu digo hoje em relação à imagem. Quem domina o poder da interpretação das imagens, ou domina o mundo, ou não se deixa dominar pelo mundo. Então é isso. Nós temos de buscar uma revolução, muitas vezes, eu acho, na própria educação. Porque, infelizmente, os próprios professores hoje não conhecem o poder que a imagem tem. E eu fico triste, eu volto a dizer, quando eu vejo pessoas que usam a fé, usam as imagens que a fé proporciona, não para libertar o homem, mas para escravizar o homem. É aquilo que eu havia dito da questão da Bíblia. Bom, a Mariana, ela está dizendo assim, professor Jack, passe as informações de contato para acessarmos seus conteúdos. Bom, então, quem quiser saber mais, entre no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal chamado Imagens em Foco. Entrem lá, sigam a gente, curtam os nossos vídeos. Além disso, eu tenho alguns livros, eu tenho a página pessoal jackbran.pro.br. Nessa página eu tenho muita coisa escrita, tenho muitas informações ali. E tenho também meus livros, por exemplo, esse livro aqui, A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Este livro é o primeiro volume, o segundo volume vai ser lançado daqui a 2 meses. O segundo volume é o triplo desse daqui. Neste livro eu não só conto a história deste pano que eu falei para vocês, que é o Sudário de Turim, como eu conto a história da igreja. Quem estuda teologia tem de ler este livro. Este e o outro. O segundo volume, então, eu conto toda a história dos principais concílios, até o século VII, que é o período em que o Rui falou da iconoclastia, que foi um período tenebroso para a igreja, naquele momento. Então, basicamente é isso, né? Estão perguntando, professor, como que fazem para comprar os seus livros? Tem na editora Lumen et Virtus. Ou se não, pode até procurar passar a editora, o nome da editora é Editora Lumen et Virtus. Na editora tem uma partezinha lá que fala dos livros, lá vocês podem ver. Existe outro livro também que eu acho muito legal, que é esse livro aqui, que é do nosso grupo de pesquisa, Imagem, Reflexo do Mundo e do Homem. Bom, há muitos livros que falam exatamente sobre esses conceitos, que para quem trabalha com essa questão da teologia, eu acho que vale muito a pena também. Bom, tem alguns alunos aqui da FAEP que estão dizendo momento provocação. Eles são acostumados, professor, com as minhas provocações durante a aula, e as suas falas fizeram eles lembrar desses momentos provocação. Professor Jack, fique à vontade para fazer as considerações finais. Mais uma vez eu quero agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando um pouco das suas pesquisas. Como é bom ouvir alguém que trabalha na área há muitos anos e que pode falar com propriedade. Então, muito obrigado, e nós vamos convidá-lo novamente numa outra ocasião
para que o senhor possa estar conosco aqui compartilhando mais um pouco de conhecimento. Caso o senhor aceite, acredito que vai aceitar. Fique à vontade, professor. Não, basicamente é isso. Eu quero agradecer também, Rui, gostei muito, acho que é muito importante esse momento, e lembrar o poder da imagem. Eu acho que isso é imprescindível. Não negar, não negar e não negar. Saber que realmente a palavra é a imagem com poder fundamental no ser humano. Nós somos seres humanos devido à palavra e devido à imagem. A própria palavra é imagem. Então é muito importante nós sabermos isso. E que as pessoas vão atrás. Eu acho que é importante isso. Volto a dizer aquilo que eu falei no início dessa apresentação. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente entra na academia é jogar os preconceitos no lixo. Porque se você tem preconceito, principalmente nessa área, não adianta. É jogar no lixo, desde que você realmente queira fazer o diferente. E fazer o diferente nem sempre é fazer o mais fácil, pelo contrário. Porque quem entra nessa área vai ver o que é espinhos. Então é isso aí. Legal. Entrem no meu site lá, na minha página, não esqueçam. Eu acho que isso vale muito a pena, vocês vão gostar.